Olá, turminha! Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, agora aprendendo em casa, página 78 a 81. Vamos falar sobre os seres vivos, as plantas. Então, vamos lá? Olá, crianças! Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas plantinhas. As plantinhas são seres vivos extremamente importantes para o meio ambiente, fundamental, importante para os seres humanos e o nosso planeta. Olha como as plantinhas elas são importantes, tá vendo? Então a Pro colocou aí um desenho da planta, né, com as partes dela que é muito importante a gente saber, ó, que tem a raiz, tá certo? O caule, as folhas, os frutos e a flor. Nessa plantinha a gente está identificando cada uma das partes. No próximo slide a gente vai aprender a função de cada uma delas. Vamos lá. Olha só. Uma planta completa, ela é formada de raiz, caule, folhas, flores e frutos. Cada parte da planta tem uma função específica, importante para o seu desenvolvimento. As plantas necessitam de alguns elementos essenciais para sobreviver, como a água e a luz do sol. Lembra que se nós fizemos a experiência e se sua plantinha você só colocar água e não colocar ela para pegar a luz do sol, ela vai morrer. Ela precisa desses dois elementos, a água e a luz do sol. Se você colocar ela no sol e não colocar água, ela também vai morrer. Tem que ser os dois elementos juntos, tá bom? Então vamos lá, fique atento às funções das partes de uma planta completa. Então vamos conhecer a raiz. As raízes, elas fixam a planta no solo e absorvem água e nutriente. Olha que legal, a gente tá vendo que o que é que a função da raiz é fixar a planta no solo, né? E levar e absorver o nutriente e a água do solo. O caule sustenta a planta e transporta a água e o nutriente entre as raízes e as folhas. Olha que legal, tá vendo? As folhas são responsáveis pela produção do alimento da planta por meio da fotossíntese. Flores são responsáveis pela reprodução das plantas. A Pro gravou um videozinho também para vocês assistirem, para ficar mais fácil entender. Olha essa atividadezinha legal aí, ó. O texto da página anterior descreve 5 partes de uma planta completa. Observe a imagem e escreva o nome de cada uma da parte da planta, tá certo? Então, aí você tá vendo que as folhas, o fruto, né? A flor, o caule e a raiz. Então, você vai escrever esses nomezinhos aí. 2. Numere corretamente fazendo a relação entre as partes da planta e sua função. Então, aí, o número 1 é raiz, o 2 é caule, o 3 é folha, o 4 é frutos e o 5 é flores. Então, você vai dizer qual é deles. Fixa a planta no solo e absorve água e nutriente. Quem é deles que faz isso? Que fixa a planta no solo e absorve. Quem é? Qual é a parte da planta que faz isso? Aí você vai colocar o número. Lá no segundo quadrinho, resulta na fecundação das flores e guardam a semente. Onde é que fica guardado a semente? Em qual parte da planta fica guardado a semente? Aí você vai colocar o númerozinho. Terceiro quadrinho, onde se realiza a reprodução dos vegetais? Onde é que se realiza? Onde é que vai acontecer o frutozinho? Aí coloca o número. Sustenta a planta e transporta água e nutriente entre as raízes até as folhas. Que parte da planta faz isso? Então, coloca aí. Produzem o alimento da planta por meio da fotossíntese, a respiração e a transpiração de toda a planta. E aí, qual parte da planta é? Pode ler lá no textinho, peça a mamãe para ler no textinho. Vamos para outra página, que aí ele vai ter várias plantas. Olha só, as plantas são divididas em partes. Algumas delas são responsáveis por absorver todos os elementos necessários para o desenvolvimento da planta. Vocês vão circular as imagens
que representam as partes da planta responsáveis pelo seu desenvolvimento. Então, quais dessas daí são a parte da planta que é responsável pelo desenvolvimento dela, para que ela cresça, para que ela... Então, vocês vão observar aí, e se precisar, pede a mamãe para ler de novo o textozinho que lá também diz, tá bom? Olha aí um legal, né? Vamos encontrar agora um caça-palavras, tá certo? Vocês vão procurar aí no caça-palavra as partes da planta. Ele tá até aqui, meus amores, para ajudar vocês, ó, as palavrinhas. Você vai procurar primeiro raiz, depois você procura caule, depois flor, depois fruto e folha. E pinta, tá bom? Vamos lá? Olha aí outra. Oi, amiguinhos. Sou a Duda Linda. Vamos juntos aprender mais um pouco sobre as plantas? Já sabemos, amiguinhos, que as plantas são compostas por partes e que cada uma delas tem uma importante função no seu desenvolvimento. Porém, existem algumas plantinhas que não possuem todas as partes. Olha, por exemplo, as roseiras não são plantas frutíferas que dão frutos. Possui todas as outras partes, menos o fruto. Tá vendo? Então, vai existir plantas que elas não vão produzir o fruto. Então, vamos lá ver o que é que ele vai nos ensinar agora. Olha aí, a primeira imagem é uma roseira. A segunda imagem é um umbuzeiro. Então, vocês vão responder. Observe as imagens abaixo e assinar. Você vai colocar V, a letrinha V. Aí você vai botar a letrinha V quando for verdadeiro e a letrinha F quando for falso, em relação às características das plantas, tá bom? Então, bora lá. As duas plantas possuem as mesmas características, todas elas têm folha, flor, caule, raiz e fruto. Todas as duas têm, a roseira tem fruto e o umbuzeiro tem fruto. Se isso for verdade, você vai botar V. Se for falso, você vai botar F. Na imagem 1, a planta apresenta raízes finas. Você acha que a roseira ela apresenta raízes finas? Se isso for verdade, você vai marcar, vai botar V. Se for falso, você vai botar F. A planta da imagem 2 possui caule grosso para melhor sustentação. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? O último quadrinho. A planta da imagem 1 é frutífera, a roseira dá fruto. Se isso for verdade, você coloca V. Se for falso, você coloca F. Certo? E por hoje é só, meus amores. Até amanhã.